Pedimos a intercessão que venha sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus amados, é com muita alegria que nesta noite eu quero partilhar da palavra de Deus com todos, né? Nessa preparação dos catequistas, nessa formação, no fortalecimento pela ação do Espírito Santo, que tudo nós fazemos por Ele. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. É somente através do Espírito Santo que nós podemos dizer que nós amamos a Deus, amamos nossos irmãos, né? É somente através do Espírito Santo que nós podemos dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, iniciando, falando sobre o Espírito Santo, a promessa de Jesus, do Espírito Santo, que viria sobre nós, né? Para nos fortalecer na nossa caminhada. Falar sobre essa promessa do Espírito Santo, que Jesus prometeu aos apóstolos e vai passando de geração em geração até que chega em nossa geração, né? A promessa de Jesus é que ele enviaria o Espírito Santo para que nós tivéssemos a força e a coragem, né? Porque antes do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nós ficamos envolvidos no medo. Então, eu quero ler para vocês um pequeno versículo dessa promessa. E aí nós vamos meditando nessa promessa do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo em nossa missão. Para que tudo possa acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa promessa está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento das promessas de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, essa é uma promessa de Jesus, que ele faz, a palavra é viva, ele faz para nós no dia de hoje, né? Que nós recebemos esse Espírito. E ele diz aos apóstolos para que eles ficassem reunidos ali onde eles se encontravam, em Jerusalém, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, né? E aí, então, o Espírito Santo, nós conhecemos o Espírito Santo numa imagem que nós trazemos, a do fogo, e trazemos a imagem também que o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba, né? Onde Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, e ali se manifesta o Espírito Santo de Deus em Jesus em forma de pomba, onde as pessoas que estão ali, elas veem o Espírito em forma de pomba, que significa que Jesus era o escolhido, o filho amado de Deus, que receberia esse Espírito, que todos aqueles que viram, né, e dão sequência na palavra de Deus até o dia de hoje, olhando para essa imagem, nós vemos a esperança de uma vida nova,
A esperança daquele que foi prometido por Deus, anunciado pelos profetas, ele veio, né? E para que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus, que ele é um ungido, o cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, o ungido de Deus. Então, essa é a forma da pomba que nós vemos, que significa a esperança, uma nova vida. E aí nós vemos também essa imagem de Pentecostes, onde o Espírito Santo lhe desce como fogo, como línguas de fogo, e repousa sobre a cabeça de cada um dos apóstolos que estavam ali reunidos juntamente com Maria, né? E esse fogo, ele vem, esse fogo para transformar. O fogo, a simbologia do fogo é a transformação, porque tudo pelo fogo se transforma, né? Como nós usamos o fogo para transformar os alimentos, né? Então, também, tantas coisas é realizada pelo fogo, uma transformação. E aí a transformação daqueles discípulos dos apóstolos que foram chamados por Jesus, até então eles tinham medo, eram medrosos. E a partir do momento que eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam corajosos, né? Eles assumem o chamado, a missão que Deus tinha para cada um deles, né? E aí, nessa noite, então, eu digo para vocês, meus amados, se nós ainda, como catequistas, temos medo de alguma coisa, nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha nos fortalecer, que venha tirar esse medo, nos encorajar, né? O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade Santa, do Deus Trino, né? Que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus é a palavra, Deus Pai, Deus Filho. Jesus é a palavra, o Espírito Santo é a obra. É a obra realizada em Deus, realizada em Jesus. Então, por isso, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não podemos ficar parados, nós precisamos realizar a obra que Deus designou para cada um de nós. E como nós devemos pedir esse Espírito Santo, como nós devemos nos abrir a esse Espírito. Não tem segredo, meus amados, nós só precisamos reconhecer que nós somos fracos, somos pecadores, que necessitamos dessa graça do Espírito Santo. Assim como nós recebemos já essa força do Espírito Santo no nosso batismo, né, na confirmação do crisma, mas nós precisamos na nossa oração pedir o Espírito Santo entregar a nossa vida todos os dias para que ele nos conduza, né? Nos conduza. Nós só emprestamos o nosso corpo, a nossa matéria, para que o Espírito Santo realize a obra. O Espírito Santo não vem sobre nós para realizar milagres, prodígios, grandes coisas. O Espírito Santo de Deus, ele vem na nossa vida para nos convencer da salvação. Nós precisamos entender, meus amados, como catequistas, nós precisamos ter essa certeza da salvação e continuar o serviço que Jesus deixou para nós, de evangelizar. Evangelizar, levar a palavra de Deus até os confins da terra, né? E preparar o povo, aqueles que ainda não conhecem Jesus, tantas famílias que não conhecem,
acabam conhecendo através das crianças que são catequizadas por nós. E assim vamos trazendo essas famílias para viver na graça e já experimentando um pouquinho da salvação, um pouquinho das coisas celestes que já podem acontecer na nossa vida, né? É maravilhoso, maravilhoso sentir o Espírito Santo. É maravilhoso você trabalhar com o Espírito Santo, ver a transformação das pessoas, né? Quanta coisa maravilhosa! Eu sei que cada um tem um chamado diferente, né? Tem um jeito de conversar com o Espírito Santo, um jeito de ouvir o Espírito Santo, né? Então, esse Espírito Santo prometido por Deus, ele vem nos dar toda a força para cumprir as promessas, as palavras, os ensinamentos, a doutrina que Jesus deixou, né? Porque sem o Espírito Santo, você veja que os apóstolos, eles não entendiam, conviveram com Jesus. Jesus deu todo o ensinamento para eles e eles tinham medo. A partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a entender as coisas que Jesus tinha ensinado. Que Jesus diz que ele enviaria o Espírito Santo, que ensinaria tudo a todos aqueles que buscassem o Espírito Santo. E então, né, nós precisamos buscar esse Espírito Santo. O próprio Jesus também nos diz assim que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, vos será dado. Mas até agora não pediram nada. Jesus diz assim, peçam o Espírito Santo. Jesus mesmo nos orienta, né? Peçam o Espírito Santo. Então nós precisamos pedir, meus amados, a cada dia, pedir esse Espírito. Também nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, como nós vimos ali os símbolos, né? Que é o fogo, que é a pomba no batismo de Jesus. Também nós vemos na palavra de Deus que o profeta Elias, ele sentia, ele ouvia o Espírito Santo falando com ele. E o profeta Elias, ele não viu nem a pomba e nem viu o fogo, mas ele sentiu uma brisa suave, né? Onde ele foi chamado pelo Espírito Santo para ir anunciar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E ele estava escondido ali numa montanha, no Monte Horebe, e ouvindo a voz de Deus, passou por ele um vento muito forte, uma tempestade, depois veio o terremoto, e ali não se encontrava Deus. Aí logo em seguida veio aquela brisa suave. Então o profeta Elias, ele sai, sentindo aquela brisa suave do Espírito Santo, e o Espírito Santo orientando ele qual era a missão dele, né? O que ele deveria fazer. Então, meus amados, são dessas formas que nós vamos vendo, sentindo o Espírito Santo. Muitas vezes, talvez alguém agora, ouvindo essa palavra, esse momento, esteja assim, sentindo no seu corpo como que o seu corpo tivesse aquecido, fervendo, queimando. Outros vão sentindo uma brisa suave, né? Outros vão sentindo uma paz no seu coração. Esse é o mover do Espírito Santo. Esse é o mover do Espírito Santo que vem em nosso auxílio, né? Sem ele, nada nós podemos fazer. Sem ele, nós não podemos dizer nem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Só com o Espírito Santo.
E uma das coisas, meus amados, que nós sentimos, a primeira convicção que nós temos quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é que ele nos convence de todo o pecado. Ele mostra para nós os nossos pecados. Ele não mostra os pecados dos outros. Ele nos mostra os nossos pecados. Ele nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E ele vai nos orientando e dizendo para cada um de nós, não, ó, essa atitude não me agrada. Essa atitude não agrada a Deus. Então, o Espírito Santo ele vai nos modelando. Ele vai levando a cada um de nós pelo caminho que ele quer, né? Por isso que muitas vezes nós precisamos entender também o chamado, né? Porque a gente se apega tanto às pessoas como catequistas, né? Como é bom você dar a catequese e depois essa pessoa vai recebendo os sacramentos e você vai tendo uma amizade com esse catequizando, com a família, né? Eles vão como se apegando em você, você também querendo ficar mais perto dessas pessoas, né? O seu coração fica ali numa sintonia por essa ação do Espírito Santo. E você perceba, meus amados, como catequistas, como é bom essa ação do Espírito Santo, porque quando nós estamos com ele, unidos em pessoas que estão com o Espírito Santo, que são dóceis ao Espírito Santo, a gente cria um laço que a gente não quer ficar longe dessas pessoas, né? Mas às vezes o Espírito Santo pede para que a gente, né, tenha uma outra direção, uma outra dimensão das coisas e a gente vai se afastando, né? Se afastando, Deus vai mostrando outros caminhos, outras comunidades para se servir, né? Então o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? E o Espírito Santo, ele ensina, meus amados, nós não precisamos ficar preocupados, com medo daquilo que nós vamos falar, né? Daquilo que nós vamos passar para os nossos catequizando ou para as famílias que estão sendo catequizadas, né? Nós não precisamos ter medo, nós precisamos confiar mais no Espírito Santo, confiar mais nesse Espírito que foi prometido por Jesus, que ele iria para o céu, mas não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Paráclito sobre nós, né? Para ele estar sempre conosco. O Espírito Santo, na promessa de Jesus, ele fica sempre conosco. E assim nós vamos vivendo a nossa vida e cada vez mais nós vamos, cada vez que a gente se entrega para o Espírito Santo, a gente vai se apaixonando por essas coisas que ele coloca na nossa vida. Vai trazendo uma nova realidade na nossa vida. Nós vamos vendo que quando a gente começou o nosso ministério como catequistas, o nosso chamado, a cada tempo que vai se passando, o quanto nós amadurecemos na fé. Na verdade, esse servir a Deus, né, a levar a palavra de Jesus, a doutrina de Jesus para essas crianças, para esses jovens, para essas famílias, nós também recebemos desse alimento, dessa palavra. E à medida em que nós nos doamos ao serviço, nós também recebemos, né, porque é uma troca, porque também o Espírito Santo já está agindo no coração dessas pessoas e vai também nos alimentando, nos trazendo novas realidades, novos ensinamentos. E nós nunca vamos chegar à consciência plena das coisas, porque é um mistério da Trindade, um mistério do Espírito Santo. E muitas pessoas, quando você se envolve, se deixa se conduzir pelo Espírito Santo com
todo o seu coração, com toda a sua alma, nós somos tidos por loucos, né? Tem muitas pessoas que ainda não conheceram a palavra, não conheceram o ensinamento de Jesus, não receberam, talvez, ou receberam o Espírito Santo, mas não deixam o Espírito Santo fluir em suas vidas, né? Então, eles nos dão como loucos, né? Que eles estão certos, que a realidade do mundo está certa. Mas o nosso propósito não é esse. O nosso propósito não é aqui. O nosso propósito é o céu. E as coisas do céu parecem loucura para muitas pessoas, né? Eu sei que cada um tem um chamado assim, como catequistas, porque não é qualquer pessoa. Cada um foi escolhido, né? O próprio Deus ele fala: eu já te escolhi desde o ventre da sua mãe, então você é especial. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Desde o ventre da sua mãe já te chamava pelo nome. Então, meus amados, depois, mais para o final, eu gostaria que, se alguém queria falar assim, a respeito do seu chamado, como que Jesus chamou você, como que você sentiu o Espírito Santo te chamando para essa missão. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o meu chamado, que eu vejo assim que ele fez uma grande transformação na minha vida, na minha família, né? Em tudo. Ele me chamou para a missão e foi transformando a minha vida de uma forma assim que muitas pessoas não somente me tinham como louco, mas ainda continuam, às vezes, quando eu começo a contar essas histórias do Espírito Santo, que são maravilhosas do Espírito Santo. E se eu fosse para mim contar todas as coisas que eu já vi acontecer pela ação do Espírito Santo, tenho certeza que muitos ainda com fé mandariam fazer um exame sobre a minha consciência, sobre a minha cabeça, para ver se eu não estava ficando louco mesmo. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, então, sobre esse chamado, que o meu primeiro chamado ao ministério de anunciar a palavra de Deus foi para ser catequista, né? Eu e minha esposa fomos catequistas, e então foi assim, eu não tinha muito envolvimento com a igreja. Ia para a igreja lá uma vez por mês, aos domingos, mas eu tinha a minha oração, tinha a minha vida de oração, mas eu não simpatizava muito com aquela forma de que a gente olha para as pessoas e sem conhecimento, você acaba não indo para a igreja por causa das pessoas. Então, isso aconteceu no ano de 2001, esse chamado. Eu morava em Guarapuava, no Paraná, e já tinha vindo para cá, para começar a trabalhar para cá. E numa dessas viagens, eu estava indo para o Paraná, meu filho estava para nascer, eu estava indo perto de Curitiba, ali na Serra, e eu ouvi uma voz conversando comigo. Parece loucura, né? Mas é assim que o Espírito Santo conversa conosco. Nós escutamos a voz do Espírito. Se nós realmente abrir o nosso coração, e ele se manifesta para quem quer, né? O Espírito Santo, ele tem a autoridade dele, então ele se manifesta, conversa com quem ele quer, então a gente não é nós que escolhemos, é ele que nos escolhe. E então nessa viagem eu escutei o Espírito Santo me falando se eu morreria por ele. Jorge, você morreria por ele? Eu disse assim, mas meu Deus, eu vou morrer por quem? Pelo meu filho? Está para nascer? Faltava 2 dias para ele nascer. E aí eu disse, mas eu preciso morrer para que ele tenha vida.
Mas eu achando que era o meu filho que estava para nascer naquele dia. E aí o Espírito Santo ele falou novamente. E aí, nesse instante, então, eu comecei a chorar. E eu dizia assim, se é para que ele tenha vida, eu morro então. Mas eu até então achando que eu deveria morrer para que meu filho tivesse vida, para que ele pudesse nascer. E aí o Espírito Santo ele falou para mim, não, você morreria, você morre, você dá a sua vida por Jesus. E eu chorando dentro do carro. Eu disse, eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. Eu morrerei por ele. E aí o Espírito Santo ele disse para mim assim, não, mas você vai morrer somente por 15 anos. E aí como que eu vou entender isso? Eu, não, aí eu morro, fico 15 anos morto, depois eu nasço de novo. Aceitei aquele chamado, sem entender, porque a gente não entende muito quando quando o Espírito Santo fala conosco. Cheguei lá na cidade, naquele final de semana, meu filho nasceu, fiquei mais uns 3 dias lá e voltei para Itajaí. Aí, 20 dias depois, eu voltei para buscar eles para morar aqui em Itajaí. E aí, meus amados, foi acontecendo uma transformação na minha vida. Eu que toda a vida eu gostei de ter o cabelo cortado, barba feita todo dia, eu comecei a deixar o meu cabelo crescer, barba crescer, do nada. E algumas pessoas começavam a olhar para mim e dizer assim, ô Jesus, e aí Jesus? E aí Jesus? E logo em seguida, meus amados, pouco tempo depois, eu fui chamado para ser catequista. E aí Deus foi conduzindo os meus passos, né? Então eu vou ser bem sincero para vocês. Quando estava completando os 15 anos que o Espírito Santo falou que eu morreria por Jesus, quando eu estava completando esses 15 anos, Deus foi colocando no meu coração assim como se fosse ali estava encerrando a minha missão. E eu fui sentindo como se eu estivesse morrendo nessa época. E aí, como o Espírito Santo me conduziu, fui deixando as coisas, fui deixando. E eu disse para o Espírito Santo que se fosse para mim morrer, quando eu completasse os 15 anos, que como ele disse que eu viveria de novo, talvez eu passasse para a eternidade, mas não era. O Espírito Santo só queria que eu terminasse ali uma missão, né? Um comprometimento, talvez, num lugar. Eu fiquei 15 anos, né, trabalhando na paróquia São Cristóvão. E aí, então, entreguei todos os meus ministérios. Eu também fui ministro da Eucaristia e pregador da palavra, fui catequista, né? Então, eu entreguei tudo isso porque completou-se ali esse tempo, esse chamado, essa missão. Mas não que a minha missão acabou, ela acabou nesse lugar. E aí Jesus, ele pediu, né? O Espírito Santo pediu que eu e minha família fôssemos conduzidos para outro lugar. E nós estamos nessa mudança, né? Estamos a caminho desse lugar que Deus quer que nós continuemos a nossa missão como filhos de Deus, como aqueles que receberam o Espírito Santo e que não pode se apegar em nada das coisas terrenas, né? O nosso coração está livre, está aberto à ação do Espírito Santo, né? Então, meus amados,
Eu sei que cada um tem o seu chamado, né? Cada um foi chamado de uma forma especial, porque o Espírito Santo é especial e nós somos especial para o Espírito Santo. E uma das coisas que a gente pode notar na pessoa que tem o Espírito Santo, você vai percebendo os frutos, né, do Espírito Santo. Você vai sentindo o amor que essa pessoa traz no coração, você sente alegria, você sente a paz. Essas pessoas que trazem os frutos do Espírito Santo, ela tem uma bondade, uma humildade, uma simplicidade nas coisas, né? Então é dessa forma que o Espírito Santo quer que nós vivamos a nossa vida, a nossa missão, simples. Simples. O Espírito Santo de Deus, ele é simples. Deus é simples. Deus, ele se faz como uma criança. Muitas vezes nós vamos dar a catequese achando que nós vamos oferecer alguma coisa para aquelas crianças, mas na verdade uma criança nos surpreende e traz para nós algo que revela a nós o quanto nós somos pequenos, né? E quando a gente aceita isso com humildade, com simplicidade, mais o Espírito Santo ele pode realizar em nós a sua obra, realizar na nossa família, né? Quantas maravilhas Deus realiza na nossa família através do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que realiza milagres, prodígios, sinais todos os dias em nossa vida. Eu não sei você, como catequista, você precisa prestar mais atenção nas coisas simples, porque o Espírito Santo é simples. Eu comento muito com as pessoas, praticamente todas as pessoas que eu encontro, que a gente fala de Deus, eu vejo milagre todos os dias, eu vejo os sinais de Deus todos os dias. Os momentos são únicos, nós precisamos aproveitar esses momentos da nossa vida, né? Deixar que o Espírito Santo nos conduza, que nós vamos aproveitar ao máximo a nossa vida e com qualidade, né? Uma vida com qualidade é uma vida com o Espírito Santo. Não podemos fazer nada por nossa conta própria. É o Espírito que realiza em nós toda a obra, toda necessidade. Meus amados, o nosso tempo é curto demais para nós falarmos do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós deveríamos ter um encontro, acredito sim, de pelo menos uns 2 dias, para que nós pudéssemos experimentar, né? Sentir a unção, sentir a unção, a presença do Espírito Santo nos movendo, né? O Espírito Santo nos abraçando, Deus nos abraçando, né? Como catequista, nós trazemos muitas batalhas, né? Muitas tribulações, porque nós enfrentamos diversas situações que muitos são catequizados em outras doutrinas, outros não têm doutrina, outros não têm o conhecimento, a família toda, né? E aí nós vamos encontrando essas tribulações, esse cansaço, né? Às vezes o desânimo. Mas, meus amados, o Espírito Santo, ele renova todas as coisas. Ele renova todo o nosso cansaço, todo o nosso desânimo. Ele vem e nos capacita cada dia mais. Então, uma mensagem que eu deixo para você como catequista: não desanime. Não desanime do teu chamado. Peça ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo
Quanto mais você pede, mais ele se derrama. Independente da situação que você vive, né? Ele capacita cada um de nós. Assim como o próprio Jesus diz: eu vou, mas não vos deixarei sozinho. Eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos ensinará tudo. O Espírito Santo vai te ensinar tudo para resolver toda a situação que você achar que é impossível. O que você consegue resolver, você vai resolver. Mas o que é impossível, o Espírito Santo vai realizando em nós. Tem uma passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, aonde São Paulo ele está indo para uma cidade para evangelizar, e o Espírito Santo de Deus, ele impede Paulo de ir para aquele lugar, né? Pede para que ele vá para outra cidade, e Paulo ele desvia o caminho, então, e vai para outra cidade, que é a Macedônia, né? Por causa das perseguições, porque lá talvez ele seria morto, né? Então, muitas vezes, meus amados, quando você pensar de fazer algo e o Espírito Santo, porventura, né, assumindo o controle da sua vida, levar você para outra direção, que mesmo que você não entenda, mas você pode confiar. Eu digo para você, confia. Confia, porque o Espírito Santo ele sabe de todas as coisas, ele fez todas as coisas e ele vai fazer o melhor para cada um de nós. E assim como hoje ele me colocou na presença de vocês, como catequistas amados, né, que foram escolhidos, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Espírito Santo, por esse dia de hoje, por esse momento, por essa experiência, né? Por essa experiência que eu estou tendo com vocês hoje, e eu tenho certeza que foi muito proveitoso, apesar do nosso tempo ser curto, né? Eu gostaria e peço ao Espírito Santo que ele possa nos dar outra oportunidade da gente se encontrar, talvez pessoalmente, né? Para que a gente possa se abraçar e sentir esse calor e essa força do Espírito Santo. Mas se não, pode ser assim mesmo, né? Do jeito que nós estamos. Mas que nós possamos sentir a paz do Espírito Santo em nós. Então, meus amados, para não se alongar muito, por hoje seria isso, né? O que o Espírito Santo me conduziu a falar para vocês. Eu costumo muito, assim, as pessoas ficam presas a tudo aquilo que vai falar, e eu já prefiro que o Espírito Santo vá dando a direção. Simplesmente eu rezo, eu peço ao Espírito Santo que ele nos ilumine e nos conduz. Então, todas essas palavras que eu falei aqui para você hoje, posso ser bem sincero para vocês, não são minhas palavras, mas são palavras do Espírito Santo. Não tenham medo, tenham fé, peçam o Espírito Santo de Deus. Amém? Alguém de vocês gostaria de falar sobre o seu chamado, sobre a sua missão? Alguém que o Espírito Santo toca no coração aí? Posso falar? Sim. Então, eu nem sei por que eu estou aqui, né? Porque eu não pertenço à Paróquia São Cristóvão como catequista. Mas eu sou fruto da Paróquia São Cristóvão, porque eu morei muito tempo em Cordeiros e fiz a primeira comunhão, a crisma, casei, batizei meus filhos na Paróquia São Cristóvão. E por intermédio da Beth, né? Que ela não desistiu de mim, eu estou aqui, né, nessa formação com vocês. Eu pertenço à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né, sou catequista lá,
e sou ministra da comunhão. Só que, como tu falou, né? Esqueci o teu nome, Jorge. Jorge. Eu recebi esse chamado, a gente teve um tempo na nossa vida bem difícil, eu e meu esposo. E a empresa fechou, a gente teve que ir para Curitiba, daí moramos lá 7 anos e as crianças eram pequeninhas. E eu lembro que eu peguei elas na mão e fui procurar uma igreja para a gente fazer parte da comunidade, né? E a partir desse momento, por a gente estar longe da família, a gente foi muito bem acolhido nessa comunidade e foi a partir dali que a catequista mesmo lá, ela me convidou para dar catequese e eu comecei a receber esse chamado lá na paróquia do Portão lá, né? São Jorge. E agora, nesse ano, assim, eu estou passando por um momento, assim, muito difícil, assim, eu quando chegou, acho que foi em abril, eu desisti de tudo, assim, desisti da catequese, né, de ser catequista, desisti das minhas crianças, o padre pediu para eu ser secretária da catequese, eu já tinha dado início a todo o trabalho e eu desisti, e eu estou, assim, passando por um momento muito difícil, assim, eu não sei ainda o que Deus quer com isso tudo, né? Só que o que eu posso dizer, assim, é que depois que eu desisti da catequese, parece que ficou um vazio enorme aqui dentro. Eu continuo servindo, né, como ministra, continuo indo na igreja, tudo certo. Só que depois que eu desisti da catequese, que já faz 15 anos que eu sou catequista, ficou um vazio aqui dentro e eu não consigo descobrir o porquê de eu não querer. Hoje eu disse, nossa, a Beth convidou para estar junto com eles, eu quero estar, né? E eu sabia que eu tinha que falar. Só que pode ser que amanhã eu já saia essa vontade de voltar para a catequese, sabe? E eu estou passando por esse momento e é muito difícil. Ah, meu Deus. Eu acredito assim que talvez um diretor espiritual, alguma assim, uma palavra, alguém poderia me ajudar, né? Porque é muito difícil, assim. O que eu estou passando hoje é muito difícil e eu sinto muito esse vazio. Vamos pedir ao Espírito Santo que preencha esse vazio, né? Sim, que Tenho ele possa... Tenho certeza que nessa noite mesmo o Espírito Santo já vai trabalhando no seu coração e vai preenchendo esse vazio e colocando a paz Amém, que tanto precisa, né? amém, Amém? amém. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria de contribuir também. Eu sei que tem poucos minutos, mas com duas coisas, né? A primeira é sobre a vocação. É engraçado porque nesses últimos meses aí eu estava fazendo uma formação e estava vendo muito um tema de vocação, Jeremias, né? O chamado desde a sua infância, Deus já te concebeu já. E eu não tinha me dado conta que quando eu fazia catequese, na minha catequese, eu chegava em casa do encontro da catequese, eu posicionava o meu ursinho na minha frente e eu pegava o livro e eu conduzia toda a catequese para ele, assim, na intenção de propor a mesma experiência que eu estava vivendo, de encontrar um novo amigo, que era Jesus, para um brinquedo, né? Na minha inocência, como criança, ele era o meu melhor amigo, muito fofinho, e eu dormia abraçada com ele. Então, eu queria propor essa experiência também para ele. E durante toda a catequese foi assim. Voltava do encontro e apresentava a catequese para ele. Também na aula da escola também, né? E nesses encontros sobre vocação, eu estava me recordando e me recordei dessa cena. E daí eu fui percebendo justamente isso que você, Jorge, estava falando, que o Espírito Santo ele vai dando nos sinais. E às vezes na nossa inocência a gente não vai percebendo.
Lá, quando criança, quando fazia isso com o meu brinquedo, eu não me dava conta de onde eu poderia chegar, né? Até onde que Deus iria sonhar em mim naquele momento. Era algo em segredo, eu fazia no meu quarto. Talvez a mãe e o pai nem viam fazendo isso, mas eu fazia. Então, em segredo, Deus já sonhava em mim, já estava me preparando. E aí eu fui percebendo esses sinais, esse desejo, né? O coração está faltando algo, como a Rosinete falou. O meu coração também era inquieto. Eu também queria ir além, queria anunciar durante toda a minha juventude. Fui servindo em outras pastorais e há 5 anos encontrei a catequese que completou meu coração, né? Que era de fato a missão que Deus já estava me preparando, o Espírito Santo já estava me dando sinais desde a minha infância. Então, é engraçado e é bonito de se ver como que o Espírito Santo vai agindo na nossa vida e às vezes a gente não percebe. Entender que o ser catequista não é só um voluntariado, sabe? Não é assim, estão precisando, eu vou lá e vou ajudar. Não, é vocação. Deus sonhou contigo para ser catequista. Você se preparou, Deus te chamou, Deus te escolheu. É algo muito mais além de que, tapar um buraco, ajudar naquele momento, naquela necessidade, a cumprir um objetivo, sabe? Vai muito além. E é esse além que, de fato, completa o nosso coração. Porque já não é mais por nós, já não é sobre nós, mas sim o próprio Espírito Santo que age em nós e que vai também cativando outros jovens, outras crianças, outras pessoas a viverem o mesmo amor que a gente um dia viveu e que a gente quer viver sempre, a gente tem sede. Então, eu queria compartilhar também. E eu queria compartilhar também, o Jorge foi falando vários símbolos, vários objetos que caracterizam o Espírito Santo. E é muito legal porque no tempo da mistagogia, eu vou compartilhar aqui com vocês, no quarto tempo da mistagogia da Crisma, aqui é o Instagram da Arquidiocese, tá? Da catequese. Nós temos alguns cards, vejam, que retratam justamente isso, mistagogia e comunidade, e traz os símbolos que retratam o Espírito Santo. Então, a água representa o poder de purificação e vida nova que o Espírito Santo concede por meio da fé. Então, o Jorge falou da água, o Jorge falou do fogo, né? Aqui nós temos a imposição de mãos, está presente na escolha dos profetas e no envio dos discípulos de Jesus, que também ali é a ação do Espírito Santo, né? No poder da imposição de mãos. Temos aqui também o vento. Conhecemos o Espírito Santo a partir da palavra hebraica ruá, que significa vento, sopro, ar e movimento. O fogo, que aquece, ilumina, purifica em todas as culturas. O fogo é símbolo de transformação. Uma tradição antiga explica que um dos símbolos do Espírito Santo é o dedo de Deus, que escreve a lei do amor nos corações das pessoas, em todos os tempos e lugares. A comunidade se fortalece quando os dons do Espírito Santo são acolhidos e vivenciados. Então, também é um outro símbolo, que é a nuvem, a sombra, e que daí, em cada encontro, né, traz esses símbolos lá do encontro da mistagogia da Crisma, vão conciliando um encontro do dom do Espírito Santo, né, sabedoria, ciência, dom do conselho, e também vai trazendo esses símbolos, para realmente enfatizar e trazer de uma forma mais viva aí na catequese, né? E aqui também a vela, o fogo também, a chama, né? No caminho da iniciação à vida cristã, o templo da mistagogia é importante porque marca a continuidade e o aprofundamento da fé vivida em comunidade. Eu trouxe esses cards aqui, esses símbolos, para mostrarem para vocês que eles estão disponíveis, né, aqui no Instagram da Arquidiocese ou no Facebook, que podem também ser utilizados nesse tempo de mistagogia da Crisma.
e também para a gente poder saber trabalhar, né? O Jorge trouxe aí alguns objetos, alguns símbolos do Espírito Santo, e vejam que é verdade, que está na palavra, como o Jorge foi mencionando, e que também está mencionando no livro, que a gente pode trabalhar também e usar com os catequizandos, na medida que a gente for precisar. Eu finalizo a minha frase, a minha palavra. Jana? Eu acho que a espiritualidade tem muito a ver com o sentido que nós damos à nossa vida, né? Aos fatos, acontecimento. A interpretação do que damos e tudo que vemos, né? O fruto da espiritualidade que cultivamos, eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer, né, a presença do Jorge e de todos vocês mais uma vez conosco nessa noite, né? De disponibilizar um tempinho para estar aprendendo um pouquinho mais, para compartilhar, né? A Rosinete, que deu seu testemunho, né? Não pertence à Paróquia São Cristóvão, mas nossa formação não é só para os catequistas da Paróquia São Cristóvão, né? Nosso objetivo é atingir todos os nossos catequistas, né? Indiferente se é da Paróquia São Cristóvão ou não. Fico feliz de ter aceitado o convite da Betsy, estar participando conosco, espero vê-la em outras formações também, né? Agradeço de coração a sua participação. Jorge, mais uma vez, muito obrigado, né? Que Deus abençoe nessa nova caminhada, né? O Jorge, ele participou muito dos teatros, né, Jorge? Muitas vezes ele foi Jesus para a gente, né, nos teatros da Paróquia São Cristóvão, que o seu ciclo com a Paróquia São Cristóvão, que você disse que está sendo, né, encerrado para ir em outra missão ou em busca de outras, né, outros chamados de Deus, né, mas que você seja aquele filho, né, que a casa um dia retorne, um bom filho que a casa retorne. Tenho certeza que a Paróquia São Cristóvão sempre receberá você de braços abertos, né. Muito obrigado por tudo aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica aberto aí para a gente depois fazer uma oração final e encerrar. Não? Eu achei interessante que a Beto falou, que eu estou lendo um livro sobre discernindo espíritos. E muitas vezes a gente, na oração, né, que o Espírito Santo mais age a gente, né? O Espírito Santo revela mais as coisas, né? Em oração, a gente se recolher. E o Espírito Santo fala bastante com a gente em oração. É isso aí. Valeu, obrigado, Rafa. Jorge, quer fazer a oração final? A gente fica à vontade. Sim, podemos fazer, né, então, essa oração. Assim como Jesus falou, né, sobre nós nunca desanimar e colocar nossa vida na presença do Espírito Santo, eu gostaria que nós pudéssemos trazer nessa oração final todos os catequistas que desanimaram ou que estão assim meio sem rumo, né? Que nós conhecemos, catequistas que às vezes até abandonaram até a própria Igreja Católica, né? Como a gente às vezes conhece algumas pessoas que se decepcionaram, né? Colocaram o seu coração nas pessoas por falta de entendimento, assim como no início da minha vida, da minha caminhada, eu também tinha essa falta de discernimento, de colocar a confiança nas pessoas e não em Deus. Eu gostaria que você, olhando para a cruz, para o crucifixo, você pudesse trazer esses catequistas, né? Colocar diante da cruz do Senhor. Colocar também as pessoas da nossa casa, as pessoas da nossa família que estão desanimados, cansados, às vezes estão oprimidos, às vezes estão com depressão, né? Muitas doenças também. Trazer as pessoas da nossa caminhada, que começaram caminhando conosco, as pessoas da nossa comunidade, e colocar os pés da cruz de Jesus. Que o Senhor possa nos conceder a sua bênção, a sua luz,
a força do Espírito Santo a cada um de nós e as nossas famílias. Que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Jesus volva a sua face misericordiosa para cada um de nós e nos dê a sua paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, uma boa noite a todos e todos fiquemos na paz e na presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.